Que tal aprender uma peça que é rápido e fácil? Ainda mais para esses dias que estão fazendo tanto frio, gente. Aqui na minha cidade, que é bem frio, a gente chega de noite, a gente quer alguma coisa que a gente possa se aquecer. E eu trago para vocês um suporte, né, de bol, aquela sopeirinha que você pode usar aí, olha, à noite, num dia bem friozinho, para garantir o seu quentinho sem queimar a sua mão. Então confere esse passo a passo comigo. Eu sou a Fernanda Leal e você está aqui no Vai Fê Ateliê. Aqui na mesa a gente tem um material que a gente vai utilizar para fazer dois suportes desses, dois porta-bol, né? E aqui você vai precisar somente de dois produtos, tecido e manta. E o botão ele entra como decoração. Uma peça simples, fácil, que quem é iniciante vai conseguir fazer e você vai ver que gracinha que fica. Então você vai cortar o tecido externo com a seguinte medida. Cortar um tecido medindo 25 por 25, vai lá no ferro, vai passar na manta R2. E aí você vai pegar e vai fazer uma costura de segurança toda a volta desse tecido externo. E vai fazer a seguinte marcação. Você vai contar da borda para dentro 8 centímetros. Então, você vem com a caneta que apaga com ferro, vai marcar aqui, olha, 8 centímetros, vai fazer um traço, vai fazer o mesmo no sentido oposto, 8 centímetros, vai fazer o traço. Depois, você vai vir para o sentido da lateral, 8 centímetros, faz um traço, 8 centímetros, faz um traço. E aí você vai ter esse quadradinho aqui no meio. Quando você tiver esse quadradinho aqui no meio, você vai na máquina e vai fazer uma costura aqui, olha, exatamente em cima somente dessa marcação. Depois que você fizer essa parte, olha só, pelo lado avesso que dá pra ver melhor como é que ficou, tá vendo? Eu tenho a costura externa, que eu travo o tecido na manta, e eu tenho essa parte aqui que eu travo o meio do meu tecido. Fez isso daqui, você vem com a tesoura e corta. Aí agora você vai no ferro, passa para tirar as marcações que você tem da caneta. Esse processo que eu fiz aqui, eu já fiz no outro, porque assim eu já produzo duas peças ao mesmo tempo. E isso você pode fazer a produção em série, fazendo quantos você achar necessário. Depois que eu tô com essa parte pronta, eu vou posicionar direito com direito aqui, vou achar o meu meio e preciso fazer umas marcações. Pego uma régua e eu acho 4 centímetros no meu sentido vertical, então a dobra do meu tecido tá aqui, posiciono assim, ó, 4 centímetros na minha posição vertical, faço uma marcação. E 6 centímetros da ponta pra cá na minha posição horizontal. Então eu faço isso aqui, achei os pontos, agora é só ligar uma parte à outra. Eu vou fazer isso aqui, vou repetir o mesmo desse lado aqui, então novamente, olha, 4 centímetros que eu tenho de distância do meu meio para cá e 6 centímetros para cá. Fiz a marcação, agora eu só faço a união. Marquei desse lado, agora eu vou virar e vou dobrar aqui, olha, no sentido oposto. E vou fazer a mesma marcação. Então, eu tenho as 4 marcações. Fiz as 4 marcações, eu separo essa parte e aí eu vou para o meu tecido de forro. O meu tecido de forro, ele vai ser 1 centímetro a menos, tanto na largura quanto no comprimento que eu tenho referente à minha base. Se aqui eu tenho um quadrado de 25 por 25, nesse daqui eu vou ter um quadrado de 24 por 24. E as marcações serão as mesmas. Vou dobrar ele no meio, vou fazer a marcação com 4 centímetros aqui e 6 centímetros aqui. Vou dobrar novamente ao meio e vou fazer a marcação aqui, olha, 4 centímetros por 6, 4 centímetros por 6 e ligo na diagonal. Então, eu preciso de um forro e de um topo com manta. É isso que eu vou precisar para esse projeto. Esse com 25 por 25, esse com 24 por 24. Então, depois dessa marcação feita, assim como nós fizemos na parte do topo, agora é só a gente ir lá para a máquina para fechar essas marcações que nós fizemos aqui e posicionar uma dentro da outra e finalizar com 4 botões para ficar uma peça muito fofa. Então, vem para a máquina comigo. Começo então pelas partes que eu tenho estruturadas na manta, que seria o topo da minha peça.
e eu vou juntar aqui, olha, as marcações. Então, eu dobro no meio e eu junto aqui. Faço uma costura, olha, aqui até aqui, com arremate no início e no final da peça. Repito do outro lado, é importante você alinhar, tá? Agora, eu viro no sentido contrário, uno aqui as minhas pontinhas, enfio o dedo aqui, ó, para puxar o meu tecido, para esticar o meu tecido, alinho tudo e faço a costura. Com as duas partes prontas, agora eu deixo essa parte reservada e vou fazer a mesma coisa com os tecidos do forro. Também vou dobrar e vou fazer a costura seguindo as marcações que eu tenho. Pronto, já tenho as duas partes. Agora, essas orelhinhas que sobraram, a gente vai cortar, dando margem de um pé de máquina. Então, a gente vai ter assim, olha, duas pecinhas dessa forma. Vou posicionar direito com direito agora, costura com costura, biquinho com biquinho aqui embaixo. Vou alfinetar toda essa minha parte aqui. Então, aqui, olha, nas junções das costuras, você coloca uma para um lado e a outra para o outro, para não dar volume aqui. Com as duas partes já assim, agora eu venho aqui, olha, coloco um pouquinho para trás e vou prender com um pé de máquina, agora aqui, olha, fechando toda essa parte. Eu vou deixar uma aberturinha e uma das pontinhas aqui eu deixo uma abertura que vai ser por onde a gente vai desvirar. Chegou aqui, olha, no biquinho da junção dessa parte aqui, a gente vai costurar mais um dedo e vai dar retrocesso para fazer o acabamento da peça, que vai ser por aqui que a gente vai desvirar. Então, olha só, a gente vai ficar assim, ó. Então, esse vai ser o acabamento que a gente vai dar aqui, por aqui a gente vai desvirar. Depois, eu venho aqui, olha, e eu corto o meu biquinho sem pegar na minha costura aqui. Eu tenho que deixar um espacinho da minha costura para não desmanchar. Eu faço isso nos 4 pontos. E aqui, olha, no meio, entre uma parte e outra, eu também, olha, faço um pique aqui, pra gente poder ter um bom acabamento, ó. Aqui eu também faço sem chegar na minha linha. Venho aqui na minha abertura, nos cantinhos, enfio o seu dedão polegar, olha, posiciona ele aqui e organiza esse cantinho, olha, faz assim, ó. Pra que ele fique com a pontinha bonita aqui, olha, do outro lado. Faz isso com as 4 pontas também. E aí a gente vai desvirar por esse buraquinho. O buraquinho é muito pequenininho, então vai com calma para não esgarçar teu tecido. Pegue um hashi ou um vira-boneca, enfim, alguma coisa aí para você acertar os seus cantos. Olha, aqui no cantinho, trabalha a costura e a gente vai passar para ele ficar bem certinho aqui, ó. E ela fica assim, tá vendo? Desse jeito. Então, agora, a gente vai vir aqui e vai fazer uma costura de 3 pontos toda a volta. Quem tiver na máquina doméstica, vai ficar uma graça se você usar o pontinho decoradinho da sua máquina. E a gente aproveita para fechar aquela aberturinha, olha, que a gente fez aqui. Então, a gente aproveita e já fecha essa abertura também. Então, eu venho aqui e faço a minha costura aqui, olha. Agora, lá na mesa, a gente finaliza essa. Ela vai ficar assim, tá vendo? Olha, um bolzinho com 4 pontas. E agora, a gente vai dobrar essa ponta pra fora e vai finalizar com um botãozinho aqui. Então, agora chegou a hora de você pegar agulha e linha e fazer a costura aqui nas 4 pontinhas. Eu vou fazer isso e eu mostro o resultado final pra vocês. E ele ficou assim, olha só que gracinha. Na parte interna, e aqui, olha, ele cabe um bol direitinho. Então, se você estiver com ele segurando na mão, você não queima a sua mão, né? Comendo uma sopa quentinha, não vai queimar a sua mão. E esse meu bol aqui, ele tem a medida de 12 centímetros, olha, de diâmetro. Então, ele é mais baixinho. Então, o seu, se for maior, também vai encaixar aqui. Ou se você achar
necessário, você aumenta ou diminui. E o que eu acho bem bacana desses projetos, assim, que aqui a finalidade é a gente segurar um bowl que tá quentinho para comer, né? Mas olha só que peça mais fofinho que você pode fazer para colocar uma torradinha, uma cestinha. Se você aumenta, ela vira uma cestinha de pão, né? Então fica a coisa mais fofa. Então é só você aumentar aqui, olha, a altura, que ela também pode se transformar numa outra peça. Então eu espero que eu tenha inspirado vocês aí com mais uma dica, mais uma sugestão para vocês decorarem a casa de vocês. Uma peça útil, bonita e que tem muita utilidade agora nesse período que tá bem frio e que geralmente à noite a gente quer tomar uma sopinha bem quentinha. Então, não precisa segurar com pano de prato ou ficar segurando na ponta do dedo o seu bowl para tomar sua sopinha. Já tem um lugarzinho reservado para fazer isso. Uma sugestão muito bacana para a gente poder usar um pouquinho o material que leva e no final é uma super dica aí. E esse período do ano, a gente todo dia de noite quer o quê? Uma sopinha para se aquecer. Então, nada melhor do que a gente ter esse suporte para colocar o nosso potinho de sopa. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa sugestão. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!